Amigos do Portal JC 24 horas, boa noite. Nós estamos exatamente às 9 horas 3 minutos, né? 21 horas e 3 minutos. 3 minutinhos a mais do que combinamos, mas a culpa é minha, a gente estava fazendo aqui os últimos ajustes. Porque, olha, gente, nós estamos há mais de ano vivenciando o drama do coronavírus. Um problema que afeta o mundo inteiro, né? Uma pandemia, né? E afeta em todos os fatores. Desde o início que a gente tem abordado de maneiras diversas, pelo lado da economia nós já falamos pelo lado da saúde, provavelmente dito, pelo lado também da política, que infelizmente houve a politização. Buscamos também, no lado policial, com aquelas denúncias de que o material estava sendo mal utilizado, secretário de saúde preso por aí afora, enfim, por vários prismas a gente já abordou esse problema. E desde o início a gente soube que era afetada também a questão mental. Pode ter demorado, mas estamos hoje para falar sobre esse lado da pandemia, esse lado que ofende a população. Convidamos a doutora Idalina de França. A doutora Idalina, sempre que eu preciso de qualquer orientação na área da psicologia, é na porta dela que eu bato. Eu sou muito grato por isso, pela sua atenção, pela sua educação. Às vezes eu vou como repórter e saio quase como um paciente, viu, doutora? A senhora, até nas conversas informais, a senhora deixa a gente bem à vontade, bem tranquilo. E temos aqui os convidados, né? Nós temos aqui a doutora Karen, a doutora, deixa eu ver aqui o nome, que está aqui com o nome do João Gabriel, mas Oi? Emília. Doutora Emília, o Cássio e a doutora Idalina, que eu já falei. A gente vai começar pela doutora Idalina, nosso boa noite, e pedir, doutora, eu acho que com certeza todo mundo conhece a senhora, mas que a senhora acrescente algo mais na sua apresentação para os nossos internautas. Boa noite, doutora Idalina. Boa noite, JC. Tudo bem, meu querido? Boa noite aos colegas, companheiros aí. Saudação aos companheiros de luta diária. Boa noite também aos internautas. É um prazer. Eu me chamo Idalina, sou psicóloga. Sou formada pela Universidade de Fortaleza há um bom tempo. Sou pós-graduada pela Universidade Federal em Saúde Mental, né, atenção psicossocial. Estou fazendo formação em psicologia corporal. Sou também reikiana, gosto de práticas integrativas. Faço barras de artes também. Né? Estou fazendo uma pós em neuropsicologia. Fiz tanatologia também, com uma formação em tanatologia. Sou terapeuta comunitária. E assim, a maior formação que eu tenho é a experiência vivida, né? E me engrandeço mais quando essa experiência da ciência que eu tenho, baseada no conhecimento dos estudos, se integra ao conhecimento popular das pessoas, no campo, no cotidiano. Eu acho que é a maior formação, é a que mais me traz sentido. Então, é um prazer e espero que o nosso conhecimento agregue nessa noite. Com certeza. Doutora, se a senhora puder colocar um pouco mais para frente aí o celular ou o notebook que a senhora tiver, para que chegue mais próximo aqui a imagem, entendeu? Assim, um pouco mais assim, pronto. Não, um pouco mais, pode ir um pouquinho. Pronto, melhorou mais. Tá bom assim? Melhorou, se puder um pouco mais. Você quer para baixo, para cima? Não, de maneira que a senhora suba um pouco a cabeça, para ficar mais próximo do teto aqui, entendeu? A senhora tá muito... Pronto, isso, melhorou, pronto. Vamos agora com a doutora Karen Caroline. Boa noite, muito obrigado pela sua atenção com a gente, doutora. Boa noite, JC, boa noite aos colegas. Agradeço o convite, né? Espero poder dar minha contribuição nesse momento delicado, né? Que afeta a todos.
Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Piauí e tenho experiência no campo da saúde mental, né, no campo da saúde mental e no campo das pessoas com necessidades especiais também, né. E estamos aqui para dialogar um pouco sobre esse momento e é isso, agradeço muito a oportunidade e o convite. Um momento, por sinal, muito difícil, né, doutora Karen? Muito complicado. Vamos agora com a nossa outra convidada, a doutora Emília Moura. Boa noite, doutora. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, JC. Boa noite aos colegas. Eu sou psicóloga, né, formada... aqui faz parte, viu, do isolamento. Com certeza. Crianças em casa. Então, eu sou formada pela Universidade Estadual do Piauí, né, tenho especialização em saúde mental e atenção psicossocial, em especialização em docência do ensino superior, também sou reikiana, também trabalho com práticas integrativas, né. Hoje, atualmente, eu atuo aqui no município, no setor Covid, como psicóloga de referência na FUNASA, né, no CERSIG, e também trabalho na Clínica Desenvolver, juntamente com a Idalina. A gente tem aí esse projeto, a gente segue juntas aí de mão dada na Clínica Desenvolver. E agradeço o convite aqui, para a gente estar conversando um pouco sobre isso, contribuindo, e também um momento que a gente se integra nesse processo aí, não só como profissional, mas como pessoa também, né? Essas emoções também, que a gente vai falar um pouco, que a maioria das pessoas sente, a gente também está dentro desse processo. Muito bem. Nosso convidado, doutor Cássio Moura. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui para nosso debate. Boa noite a você, boa noite, queridas colegas Karen, Emília e Dalina, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Como foi anunciado, me chamo Cássio, eu sou psicólogo, também pela Universidade Federal do Piauí, inclusive quase colega da Karen, de graduação, né? E sou especialista em saúde das famílias e comunidades, né? E atualmente trabalho aqui no CREA de Floriano, né? De Floriano, vinculado à assistência social, e sou mestrando em psicologia, também pela Universidade Federal do Piauí, agora a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né? Ela separa um pouquinho das outras campos da UFP, né? Muito bem. Doutora, e como vocês também, vou compartilhar um pouquinho. Oi? Não, pode seguir. Vou compartilhar um pouquinho de como somos atravessados, né? Por esse período nunca vivenciado por nossa geração, né? E as implicações que isso acarreta, né? Então, convido a todos já para dialogar e construirmos aí uma conversa bacana, certo? Muito bem. Muito obrigado a todos. Doutora Idalina, quase toda a área da medicina existe um trabalho preventivo. É aquela situação onde a gente não está sentindo nada, pelo menos acha que está tudo bem. Mesmo assim, é recomendado que procure um médico para saber se realmente está tudo bem. Na área da psicologia, existe isso, ou seja, a pessoa não sente nada, acha que está com a vida normal, mas de tempo em tempo fazer uma visita, ou não. O recomendado é que só procure um psicólogo quando achar que alguma coisa de anormal está acontecendo com a sua mente. Isso. Olha, geralmente é muito comum as pessoas perceberem como a gente é protagonista da nossa vida, a gente acaba sentindo quando a coisa não está bem, né, quando tem uma falsa sensação, né? Eu acho que nada vem de paraquedas, né? A nossa vida ela é muito contextualizada em todos os sentidos. Então, a psicologia não é uma ciência de bola de cristal, né? Ela é uma ciência que ela estuda o contexto, junto com esse sujeito que sofre, né, e que o sofrimento ele vem acontecendo, é um processo, né, ele dá sinais, ele tem falas, ele tem silêncio, né? Então, é dentro desse contexto, é dentro desse processo que ele vai se percebendo, né? É claro que, para a gente falar disso, a gente precisa entender que esse sujeito, ele vive dentro de uma sociedade.
e uma sociedade que não ajuda nem um pouco, né, a saúde emocional. Pelo contrário, é uma negligência muito grande, a gente vive diante de uma sociedade muito intolerante, né, muito narcísica, egocêntrica. Então, isso emerge também um sujeito que nega os sentimentos, emerge um sujeito que não olha para a emoção, né, não reconhece suas emoções. Por isso, né, imagina esse sujeito hoje no contexto pandêmico, né? Imagina. Com certeza. Doutora Karen, a senhora tem além da sua formação, né, tem um viés da questão para pessoas especiais, não é isso? Além do problema em si, existe, pelo menos já existiu durante muito tempo, eu não sei como é que está isso hoje em dia, a questão do preconceito, né? A família ter um filho especial vai ter dificuldade na escola, apesar dos trabalhos de inclusão, né? E na sociedade, enfim, como é que está esse problema que já foi pior? Eu sei que hoje está menos. Acabou, ainda existe a questão do preconceito com pessoas especiais? Ainda existe, né? É um desafio a questão da inclusão no contexto atual, né? Ainda se existe essa questão de se, por exemplo, há uma pessoa com alguma necessidade especial ou com algum tipo de transtorno em um determinado espaço escolar, por exemplo, né? Nem sempre o que é demandado desse sujeito é dito que ele precisa estar nesse espaço, né? É dito que ele precisa frequentar esse espaço, mas nem sempre são oferecidas as condições para que ele possa realmente se integrar, de fato, né, a esse espaço. A gente vê assim, uma dificuldade muito grande com relação à questão de cuidadores, né, e muitas pessoas às vezes deixam de ter acesso, por exemplo, à educação por essa dificuldade, porque a escola, os profissionais têm essa dificuldade de lidar com essa questão da inclusão, porque a educação muitas vezes é colocada como normativa, né, voltada para o sujeito normal, né, e quando chega na prática, né, que você se depara no contexto com a situação de pessoas com necessidades especiais ou com dificuldades nesse sentido, além da dificuldade que já existe na formação, que muitas vezes vai muito para um contexto normativo, vem a questão do suporte, né, do suporte para esses espaços, né. Isso vai interferir diretamente na saúde dessa pessoa com necessidade especial, né. Muitas vezes a gente do campo da saúde entra para interferir nesse processo, né, e para que a gente possa criar formas de garantir minimamente esse espaço para essas pessoas, né, para a pessoa com dificuldade ou com algum tipo de necessidade especial. Bom, gente, eu vou primeiro tirar as dúvidas aqui do VTC, eu estou aqui quase como um cliente também, em seguida vamos aqui para a população, tá bom? Já tem algumas perguntas, vamos já para vocês. Você que está mandando aí a sua mensagem, aguardem um instante só que vamos já repassar para os nossos convidados. A doutora Emília, na hora de conversar com ela aqui, já me enganchei numa palavra aqui, né? Como é, doutora Emília? Barra de Axis. Barra de Axis. E também aqui, terapeuta reikiana. Uhum. E outra coisa também aqui, terapia comunitária. Geralmente, quando se fala em terapia, as pessoas acham que é algo inacessível para a população carente, a população sem recursos, né? Quando se vê nos filmes, na novela, alguém está fazendo terapia, geralmente é filho de pessoas que têm um certo recurso. Queria que a senhora nos falasse se essa sua formação, terapia comunitária, está sendo colocada aqui na cidade de Floriano, está colocada em prática, né? E também, o que é essa terapeuta barra de Axis e também terapeuta reikiana? Fale sobre essas
especializadora. Essas 3 formações, JC, são algumas das formações que a gente algumas das práticas integrativas que a gente trabalha aqui em Floriano, tanto na rede privada quanto na rede pública, né? A gente, inclusive, quando eu trabalhava no CAPS, né, você perguntou se a gente trabalha com isso, né? E falou da questão do público, que muita gente acha que é inacessível. Quando eu trabalhava no CAPS, e antes da pandemia, principalmente, todas as sextas-feiras, a gente trabalhava com práticas integrativas, tanto direcionado para os profissionais, porque os profissionais precisam estar bem, quanto para os usuários que frequentavam o CAPS. Tem um projeto que é chamado Cuidando do Cuidador, que a gente também introduziu alguma dessas práticas integrativas nas UBSs, direcionadas primeiramente, já que é cuidando do cuidador, para os profissionais, justamente porque a gente entende, né, que nós profissionais que lidamos diretamente com a saúde, né, com vários problemas, a gente precisa estar bem, cuidar da nossa saúde mental para que a gente consiga acolher aquele usuário da melhor forma possível, né? E o próprio SUS hoje, né, já tem na rede de cuidado do SUS. Se eu não me engano, se eu estiver equivocada na quantidade, as meninas aí que lembrarem me corrijam, mas se eu não me engano, são 29 práticas integrativas hoje já são autorizadas pelo SUS e vários profissionais já trabalham. Então, aqui em Floriano, tem eu, Idalina, Simone, Rose, Geórgia, tem mais alguns profissionais que a gente já estava, sim, introduzindo no ano de 2019, início de 2020, a gente já estava trabalhando, utilizando essas práticas integrativas, né, pelo SUS. Infelizmente, veio a pandemia e a gente teve que dar uma freada, né? Então, assim, não é só um público que possa pagar, que tem esse acesso só na rede privada. O município já estava, assim, ofertando para os usuários, sim, do SUS. Então, assim, são práticas que a gente trabalha, por exemplo, barras de axis e o reiki, a gente trabalha com a energia corporal, né? E a gente acredita muito no universo, nessa energia que move a gente. Então, essas 2 práticas, a terapia comunitária é uma terapia que realmente é feita, foi iniciada, foi introduzida dentro da comunidade mesmo, com o psiquiatra Dr. Adalberto, ele é do Ceará, mas hoje ela já é utilizada no mundo inteiro, justamente ele tentando encontrar algumas formas que a gente diminuísse o uso de medicamento, né? Outras formas de que em contato com outras pessoas, o falar, isso melhora bastante alguns sintomas, né? Então, ele costumava dizer que quando a boca fala, quando a boca cala, né? Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, essa prática de falar já melhora bastante, já sara bastante alguns sintomas que o corpo, né? O corpo mostra, o corpo fala, justamente porque nós não temos, a nossa cultura ainda não estimula a fala, o falar, o dialogar. Né? E aí você individualiza muito isso e o corpo responde de alguma forma. Dores de cabeça, né? Enfim. Eu sei. Doutor Cássio Marques, né? Eu estou olhando aqui o seu currículo, por sinal invejável. Aliás, de todos aqui, são jovens com um currículo bem vasto, graças à busca pelo conhecimento de vocês. Agora, eu queria fazer a pergunta nesse sentido aqui. O senhor é psicólogo do CREAS, porque quando se fala em psicologia pelo município, atendimento psicológico pelo município, a primeira coisa que vem na mente é o CAPS. E junto com o nome CAPS, vem também a rotulação de alguém dizer, o fulano está no CAPS, achar que ir para o CAPS não está com problema mental propriamente dito. Mas tem também no CREAS. Eu quero que o senhor nos fale sobre a sua atividade lá no CREAS, como é que está o atendimento, o acesso das pessoas, porque aqui nós já temos o Jailson Pereira dizendo, eu estou precisando muito de uma consulta com um psicólogo. Né? Ainda existe aquele pensamento que seja um profissional inacessível, a não ser que seja pela rede privada. Como é que está o atendimento do senhor lá no CREAS? Boa noite.
Boa noite novamente, né? Antes de falar do CREAS precisamente, né, é um pouco bom a gente olhar para a questão da assistência social como um todo, né? Os psicólogos, eles atualmente no Brasil, né, eles são muito dissolvidos, estão muito empregados pelas políticas públicas, né? Sejam elas políticas públicas de saúde, né, como as meninas, minhas colegas aqui, ou as políticas públicas de assistência social ou educação, né, que é o que vai garantir a seguridade social para o nosso povo, né? Então, dentro da assistência social, a gente tem dois grandes, digamos assim, duas grandes ações, né? A proteção social básica, que são os CRAs, né? Que é ali tá bem perto das pessoas, as pessoas vão recorrer para fazer o cadastro único, vão recorrer para atualizar as funcionalidades relacionadas ao programa Bolsa Família, que agora mudou de nome, né? Dentre outras questões, né, voltadas para cuidar, né, e para prevenir, né, que aconteça algum incidente dentro das famílias, né? Então, por isso a proteção social básica, né, vai cuidar da vulnerabilidade e do risco social, né? Já a outra vertente é a proteção social especializada, né? O que vai mudar de uma para outra? Basicamente, quando acontece alguma coisa naquela família, alguma coisa no intuito da violação de direitos, né? Então, essa é a palavra-chave dentro do serviço que a gente está, dentro do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, né, que é o CREAS. Então, todas as vezes que as famílias, especialmente as famílias, são vulneráveis, né, porque a assistência social, diferente do SUS, né, diferente da saúde, ela é para quem precisa dela, né? Então, se você já é assistido pela assistência social, porque já precisa. Então, se é assistido pelo CREAS, é porque, além de precisar, alguma coisa aconteceu, né, algum direito foi violado. Seja esse direito violado por algum outro membro da família ou por um membro externo, né? Ou quando os direitos são violados pela própria organização social do Estado, né? Há exemplo disso, algumas comunidades que estão mais à margem, assim, são mais, estão em condições de terem mais seus direitos violados, são mais facilmente precarizadas por o sistema que a gente vive atualmente, né? Então, todas as vezes em que existe alguma violação de direito, o CREAS está ali atuando, né? Seja esses direitos relacionados à pessoa idosa, às mulheres, às crianças, sobretudo esses públicos, né, que são os públicos que mais recorrem ao serviço, ou seja, direitos relacionados a outras questões, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua, as pessoas que foram vítimas de crimes relacionados à orientação sexual, identidade de gênero, ou mesmo por quem elas são, né? Por exemplo, as comunidades indígenas, quilombolas, dentre outras comunidades tradicionais. Então, o CREAS vai atuar dentro desses contextos, né, de violação de direitos. Realmente muitos serviços, e eu creio que muita gente sem saber dessa maravilha de missão aí do CREAS, né? Porque a gente vê no dia a dia as pessoas têm um problema, corre para a polícia. Tem qualquer problema, se é direito que não foi respeitado e tal. A mente, se for o que tem na mente das pessoas, se for problema mental, CAPS, se for problema de relacionamento, polícia. É bom saber desse trabalho e também poder passar para as pessoas. Doutora Idalina, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora, mas rapidinho, aqui só mandar um abraço para Júlio César, está acompanhando a gente, a Maria de Jesus, muito obrigado, menina. Jânia Santos, João Batista está dizendo aqui, está dando boa noite para a gente. Janira está aplaudindo aqui o trabalho da gente. O Jailson, que falou agora há pouco, né, que está precisando da consulta. A Yara Sâmia está dizendo que o tema é muito interessante. Muito obrigado, Yara. Maria Solange está dizendo aqui, admiro muito o seu trabalho, doutora Idalina. Maria Solange do Rego está dizendo aqui. Giovana, um abraço para você. Osiane, boa noite. Dona Tília está dizendo aqui, saudar a todos em nome da nossa companheira, a psicóloga Idalina. É a mensagem da Dona Tília, viu? Então, maravilha, então. A Maria Solange está aqui também dizendo, amigo Cássio, grande parceiro, sempre pronto a atender nossos encaminhados. Olha só. Uma coisa interessante, a Solange é do Conselho Tutelar, significa dizer, então, que tem pessoas do Conselho Tutelar que são encaminhadas para os trabalhos de vocês, né, doutor Cássio? Não é isso? Pessoas do Conselho que vão prestar o trabalho de vocês encaminhados pelo Conselho Tutelar. Adolescentes. Exatamente. Par de adolescentes, né? Muito bem. Aqui, as conselheiras tutelares são as nossas amigas inseparáveis. Assim, tá aqui, José, Socorro, Inácia, né? Muito bem. JC. Pois não, Daniel, um abraço. Gente... Pois não, doutora, pois não.
desculpa a intervenção, para a gente só entender a rede, existe uma rede de atenção psicossocial, né? Essa rede, ela acolhe o sofrimento psíquico. Então, dentro dessa rede, né, a gente, além de trabalhar na rede da saúde, que tem uns pontos de atenção, que o primeiro ponto de atenção são as unidades básicas de saúde. Então, quando alguém diz assim, eu quero ir para o psicólogo, então a primeira porta, né, de entrada é a atenção primária, que são os postos de saúde, né? Lá eles vão ser acolhidos por uma equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem, médico. Então, se ele tem uma ansiedade, se ele tem um sofrimento, seja um sofrimento mais leve ou moderado, né, lá mesmo ele pode estar tendo a resolutividade, o acompanhamento do seu projeto terapêutico. Outros pontos de atenção para urgência, nós temos o Hospital Geral, que é o Tibério Nunes. Se a pessoa tiver um problema de urgência, emergência psiquiátrica em casa, um surto psicótico, uma heteroagressividade, né, ou então uma autoagressividade, que é o caso do suicídio, então ela pode solicitar o SAMU, né, para que seja levado para urgência e emergência. E a rede especializada são os CAPs. Os CAPs são os problemas mais graves, né, psiquiátricos, psicológicos, que têm uma persistência duradoura e que compromete muito o cotidiano e a vida das pessoas. Então, lá também tem toda uma equipe especializada, com psiquiatra, futuramente agora retornando em março a neuropediatra, psicólogo, assistente social. Então, nós estamos dentro de uma rede que nos ampara, né, as pessoas em sofrimento psíquico diante, historicamente, de uma vida tão violada, né, pelos seus direitos de cidadania, de dignidade, foram parar nos manicômios, né? Então a gente não quer retroceder, né? A gente quer avançar nesses processos. Então a rede, além da saúde, tem uma rede também intersetorial. Aí é que entra o CREAS, entra os CRAS, entra o Conselho Tutelar. Se eu sou chamada, a equipe do CAPS for chamada em alguma casa, em algum domicílio, que tem uma pessoa em grande sofrimento com transtorno mental, e lá tem uma criança em vulnerabilidade, eu aciono o Conselho Tutelar, eu aciono o CREAS, e a partir daí a gente faz visitas compartilhadas, porque a gente compreende, né, que o ser humano ele é muito complexo, requer vários saberes nesse cuidado. Muito bem. Doutora Karen, aqui tem uma pergunta de uma internauta. Ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber o que devemos fazer para aliviar essa dor, esse desespero que a ansiedade causa. Perdemos a vontade de viver. Preocupante essa pergunta dessa menina, né, doutora? Que orientação a senhora tem para ela? Vou repetir aquela. Eu gostaria de saber o que devemos fazer para aliviar essa dor, esse desespero que a ansiedade causa. Perdemos a vontade de viver. O ser humano, quando perde a vontade de viver, meu Deus do céu, é complicado. O que a senhora tem a dizer, doutora Karen? Bom, o sofrimento, JC, faz parte da experiência humana, né? É algo que é inerente, né? Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com esse sofrimento, né? E muitas vezes esse sofrimento é julgado. Só que pode chegar um momento da vida da pessoa que ela pode passar por um sofrimento intenso, sofrimento insuportável, né? Um sofrimento que coloca em xeque a vida, né? Nesse ponto aí, mais do que estratégias que ela poderia usar no dia a dia, dentro do próprio contexto, onde ela poderia encontrar um alívio para essa experiência, né? Mais do que isso, é recomendado que se busque, né? Quando se chega a esse ponto de dizer, se perde a vontade de viver, uma orientação profissional seria importante nesse momento, para avaliar melhor isso
e dar seguimento aos devidos encaminhamentos, se for necessário no caso, né? Então, é muito importante que ela possa buscar essa ajuda, né? Como a doutora Idalina pontuou, e a gente tem uma rede de saúde articulada, né? Tem vários pontos nessa rede, e a porta de entrada preferencial são as unidades básicas, né? Onde esse cuidado pode sim ser ofertado, e nesse momento de acolhimento, né, ela pode ser compartilhada com atenção especializada sim, mas é muito importante buscar ajuda diante desse relato, né, de perder a vontade de viver. Isso é um relato preocupante, e um relato que pede acolhimento, né, pede uma orientação profissional, pede suporte da família, né, fortalecimento da rede socioafetiva, que é muito necessário nesse momento, né? O contexto de cada um que vai dizer o que é que vai possibilitar um alívio para essa experiência, né? E para isso uma avaliação especializada de profissionais de saúde mental, eles vão orientar nesse processo. Olha, uma coisa é fato, todos nós sabemos disso, das dificuldades estruturais que a saúde pública no Brasil passa, não seria diferente em Floriano. Doutor, se uma pessoa dessa, que eu confesso que eu fiquei até preocupado com a mensagem dela, né? A pessoa chega a dizer que perde a vontade de viver, se todos nós batalhamos pela vida, uma expressão dessa deixa ele preocupado. Se porventura no posto de saúde ela encontrar qualquer obstáculo, ou provocado pela má vontade do profissional, vamos ventilar essa hipótese, infelizmente, né, pode acontecer, ou alguém que ela... Né, ou estrutural, não ter no momento um médico, alguém que possa encaminhar. Qual a segunda instância que ela pode ir direto, sem passar pelo posto de saúde e também, claro, sem perturbar a administração, sem saltar a hierarquia administrativa. Se ela chega no posto e não foi atendida por um motivo ou outro, ela tem outro local que possa recorrer direto, doutora? Como? Não entendi o final da sua pergunta. Se no posto de saúde do bairro dela, ela não conseguiu atendimento, não conseguiu encaminhamento, ela pode ir direto, tipo assim, no CAPS, no CREAS ou noutra instituição, ou não? Tudo começa pela unidade básica? Não necessariamente, a gente tem a unidade básica como porta de entrada preferencial, né? E casos como esse podem sim chegar ao CAPS, e o CAPS ele pode ajudar na articulação desse cuidado, né? A depender da avaliação, porque cada caso é um caso, então o CAPS pode dar suporte na condução desse cuidado, né? Ela, sim, em caso de não conseguir atendimento em algum determinado ponto da saúde, sim, pode sim buscar um CAPS, né? E a depender da situação, outros serviços, né? Outros serviços de urgência, outros serviços especializados, mas ela pode sim ser acolhida junto a um ponto da rede que pode oferecer um suporte para articular esse cuidado, né? Existem alternativas para cuidar desse sofrimento, para cuidar dessa sensação e para que ela seja superada, né? Que não pode continuar sofrendo em silêncio, essa que é a pior... Importante que em caso de não conseguir buscar o suporte, não conseguir sair de casa, que se busque pelo menos o apoio de alguém de confiança, de alguém que possa oferecer esse suporte e que possa auxiliar nesse processo, né, nessa busca. Muito bem. Doutora Emília Moura, aqui estou vendo que a senhora também tem formação em terapia comunitária, né? Como é que está em Floriano essa prática? Existe aqui um trabalho com as comunidades, ou seja, a psicóloga, a profissional de saúde mental indo até a população, até a comunidade, ou não? Esse trabalho comunitário tem que se deslocar até a instituição? A formação em terapia comunitária, JC, é uma formação em que justamente, eu falei até anteriormente,
esse trabalho foi começado, estudado dentro da comunidade mesmo. Como é uma prática que necessita, né, de várias pessoas, é uma prática que é em círculo, aqui em Floriano tem, que a gente sabe, assim, mais próxima tem eu e você, né, Idalina? Eu não lembro, eu acredito que deva ter outros profissionais também que têm essa formação, mas assim, que trabalhava nos postos de saúde, que levava até a comunidade, eu sei que nós duas, a gente fazia esse trabalho. Nas UBSs, em decorrência da pandemia, né, a gente parou porque justamente tem que ter uma aglomeração de pessoas. São várias pessoas, é um círculo de pessoas e que tem algumas técnicas e sequências que são feitas. Então, tem o abraço, tem o contato físico, tem o aperto de mão, e aí, em decorrência da pandemia, não é possível. Inclusive, tem um projeto de uma profissional, que é doutora, para que a gente seguisse, né, com a terapia comunitária online. Né? Foi feito um levantamento, um estudo com os profissionais de saúde mental, do CAPS, mas a gente sabe dessa dificuldade, que é um pouco mais, como é uma prática de muito contato físico, de afeto, distancia um pouco. Né? E aí a internet, como é para ser feita justamente na comunidade, tem todos os empecilhos de internet, de acesso, né? Da escuta através do aplicativo, que tem que ser boa, tem todos esses empecilhos. Mas, JC, a gente estava, assim, trabalhando nas UBSs a terapia comunitária. Doutor Cássio Marques, as pesquisas mostram aí que aumentou a violência contra a mulher nesse período da pandemia. A gente sabe muito bem que tem muitas mulheres que o tempo de alívio que ela tem é quando o marido sai para trabalhar. E com o isolamento, muitos passaram mais tempo em casa e, consequentemente, aumentou essa violência. Como se reflete esses números e esse problema na sua área lá no CRES? Realmente teve esse aumento aqui na cidade de Floriano, mais especificamente no seu local de trabalho? No contexto pré-pandemia, a gente já pode afirmar que a principal questão que a gente tem no CRES, né, é o cuidado das mulheres em situação de violência, né? Já no contexto pré-pandemia, né? Com a pandemia, com o isolamento social, com esse aumento no tempo de exposição das mulheres nos lares, principalmente na figura dos maridos ou outros companheiros, né, outra configuração familiar, né? Esse número aumentou ainda mais exponencialmente, né? Então, isso aumentou bastante. Então, se já era complicado no contexto pré-pandemia, então com a pandemia isso vem e intensifica mais ainda, né? E a outra questão é a visibilidade, né? Às vezes isso ganha mais visibilidade e às vezes torna um cenário insustentável, né? Porque muitas dessas mulheres às vezes nem sabiam que estavam numa situação de violência, né? Às vezes elas só vão procurar a delegacia, ou vão procurar alguém que dá esse suporte e acaba fazendo essa denúncia, né? Quando parte para a violência física, né? E as várias outras formas de violência às vezes não são levadas em consideração, né? Então aí a gente já tem um outro dado, né? Que para além dessas violências que chegam até nós, existem várias e várias outras mulheres em situação de violência, sofrendo dentro de seus lares e que nem têm ciência do contexto em que elas estão, nem têm ciência da gravidade do problema que a família atravessa. Eu vou a pergunta aqui para a doutora Idalina, mas pela complexidade dela, qualquer um dos outros convidados que queiram acrescentar, pode ficar à vontade, qualquer pergunta. É a questão do suicídio, muito delicada. Nós, no JC 24 Horas, a gente adota a seguinte postura. Nós não publicamos notícias desse tipo, né? A gente aprendeu aí com a experiência de que notícia, a propagação pode motivar um depressivo, incentivar a cometer o mesmo ato. Nossa postura é correta de não publicar, como é que deve ser feito, que a gente não publica, mas a gente é cobrado, entendeu? Nós somos cobrados, tá bom? Doutora Idalina, como a imprensa deve se comportar em notícias de suicídio? Você perguntar para ela, mas qualquer um dos convidados pode complementar, por favor, viu? Isso.
Bom, há um tempo atrás era bem polêmico, né, essa questão do suicídio na mídia. Mas, né, com o decorrer dos processos, do melhor entendimento sobre esse tema, né, é interessante a publicação, né, que só que é interessante a publicação de forma responsável, não é evidenciando certas questões, né, de uma forma onde se informe, né, sobre o tema. Né? Que o suicídio, a gente precisa entender que ele é um fenômeno muito complexo. A gente nunca pode pensar no suicídio como algo linear, como algo de causa e efeito. Né? Então, quando você fala em suicídio, você fala em vários fatores, em vários contextos. Né? Então, a partir daí, a mídia pode estar informando muito lugares de acolhimento, a mídia pode estar informando a rede, né, que existe para acolher as pessoas que sofrem. O sofrimento, ele é constitutivo do ser humano, né? As nossas emoções, né, a nossa sociedade que a gente vive, coloca as emoções como se elas fossem positivas e negativas. Elas são essenciais para a gente. Por exemplo, quando você trabalha com medo, que é uma evidência muito grande nessa pandemia, imagina você sem o medo. Como você se protegeria? Então, o medo, ele tem uma função protetiva de sobrevivência, né? Então, quando você fala do suicídio, você fala de todas essas questões, né? Você fala também de... Quando você... Eu sinto, quando você fala você tem um receio muito grande, né, do suicídio. A gente nunca pode pensar o suicídio como algo inexplicável. Não, o suicídio, ele tem explicações, ele tem prevenção, é importante se falar sobre isso, né? Quanto mais eu falo, quanto mais eu partilho as minhas dores, né, eu me sinto melhor. Quanto mais o profissional que me acolhe, né, me pergunta sobre isso, eu tenho uma grande oportunidade de falar sobre a minha dor. Isso é terapêutico, diminui a possibilidade, né, que antes estava aumentada e que agora diminui a decorrência dessa partilha de afeto. Então, o suicídio, ele tem vários mitos, né? Quando você diz assim, as pessoas ameaçam se matar, né? Quando elas ameaçam a se matar, né, elas querem apenas chamar a atenção. Não é assim, não funciona dessa forma, né? No contexto do suicídio, como ele não cai de paraquedas, ele é dentro de um processo de dor, né? Não tenham dúvida que quando alguém morre por suicídio, é uma dor muito forte, mas é também um aspecto que existe psicológico dentro dele, é que há uma ambivalência muito grande, né? Quase sempre quer alcançar a morte, mas também a vida, mas também há uma intensa vontade de viver, há uma ambiguidade de sentimentos, né? Nesse momento, nós profissionais de saúde podemos intervir e dizer, olha, estamos aqui, eu compreendo a sua dor, eu compreendo o que você está sentindo. Então, isso, gente, é um canal, né? É um canal de conexão, é um canal interventivo. A gente pode, a maioria dos suicídios ocorre numa impulsividade, né? O suicídio, ele pode ser um ato impulsivo, desencadeado por eventos do cotidiano, muitas vezes, né? Existem pessoas também com aspectos psicológicos rígidos, tem uma rigidez muito grande no seu existir, formas de pensar muito rígidas, muito drásticas, ou é tudo ou é nada, né? E vê o suicídio como uma única solução. Então, esse tipo de personalidade, esse tipo de aspecto psicológico do ser humano, né, dificulta mais a pessoa a entender que tem outras possibilidades, né? E a partilha, o acolhimento, a compreensão disso tudo faz com que essa pessoa pense nessas outras possibilidades e não vê o suicídio como a única solução, né? Acaba com a dor. Isso. Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente precisa entender
que o suicídio, ele tem sinais, ele é um processo, né? A maioria das pessoas, com ideias de morte, comunica seus pensamentos, comunica as suas intenções, né? São esses pedidos de ajuda, não pode ser ignorado. A gente precisa ficar atento, né? Muitas vezes, esse sentimento que as pessoas podem estar pensando, inclusive, né? Frases como, por exemplo, eu não aguento mais, né? Eu não posso fazer nada, os outros seriam mais felizes sem mim, enfim. Como eu não tenho mais vontade de viver, né? É aquela mensagem que a gente viu no início, né? Por isso que a gente está... O Daniel Barros está dizendo aqui, temos que falar para ajudar, né? É o que está dizendo aí. Doutora Karen, a gente sabe que a depressão é chamada de doença silenciosa, né? Doença silenciosa. Qual a maneira mais fácil da pessoa ouvir o som da depressão, perceber os primeiros sinais nela ou no ente querido? Bom, tudo precisa ser contextualizado na história daquela pessoa, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas precisam ter muito cuidado quando vão pesquisar sobre sinais e sintomas na internet, né? Sobre sinais e sintomas de qualquer adoecimento e especialmente no campo do sofrimento psíquico, né? Agora, é muito importante que essa pessoa, se existe realmente, está realmente vivendo essa experiência de depressão, então, como é que é essa vivência para essa pessoa, antes da gente dizer de fato, antes da gente diagnosticar de fato, né? Essa pessoa precisa acolher essa experiência, precisa acolher essas emoções que ela está experienciando nesse momento e muitas vezes nesse momento existe uma capacidade reflexiva comprometida, né? Às vezes uma capacidade de decisão também comprometida. O sofrimento como intenso, como insuportável nesse momento, vai dizer, busque ajuda, né? Compartilhe isso com alguém e pensar que alternativas tem para lidar com isso, né? Olhando para o contexto de cada pessoa que possa manifestar sinais de depressão, é que a gente vai poder dizer se de fato existe aquilo, né? E é preciso ter muito cuidado com o que é veiculado na mídia, porque muitas vezes as informações ou sintomas que a gente vê, eles são gerais, né? Mas tudo precisa ser contextualizado na vida dessa pessoa. Quais são as consequências que está trazendo para a vida dessa pessoa, né? E que muitas vezes ela nem consegue expressar essas consequências, né? Não consegue expressar como é que ela está vivendo isso. Então, na vivência de um sofrimento que é insuportável, que a pessoa já chegou à conclusão de que ela não consegue lidar com esse sofrimento, então seria interessante uma avaliação, né, de algum profissional de saúde antes dela mesmo se diagnosticar como depressão. Ou seja, não é como outra área da medicina, tipo assim, o problema cardíaco é o problema tal, a solução X. O psicológico, além de ver o problema, tem que ver também a pessoa, né? Ou seja, cada pessoa pode até ter o mesmo problema, agora a reação já vem completamente diferente, não é isso? Exatamente. É complicado, é muito complicado. A doutora Emília... Sim. Só uma colocação aqui. Isso é tão interessante a gente falar sobre isso, que muitas vezes, quando a gente fala de suicídio, a gente rotula muito, né? Você viu aquela pessoa que era a suicida, né? Como se um ato, né? Uma tentativa de suicídio, né? Fosse tatuado nela, né? Como se a vida dela se resumisse naquele ato, ou naquela tentativa de ato, né? Então, a gente tem que desconstruir e rotular as pessoas, né, em sofrimento que tentam suicídio, né? E até aqui, também eu coloco, né, as que morreram por suicídio, né, que precisam ser honradas, né, não podem ser estigmatizadas.
as famílias que sobrevivem, né, a algum parente que morre por suicídio precisam ser acolhidas, né, e precisam ser honradas, né, porque quando você fala de suicídio, você fala de um luto muito complicado, né, quando você está diante do luto, né, quando você está diante de alguém que você perdeu por morte, por morrer por suicídio, você se depara com sentimentos ambíguos, né? Mas por que aconteceu? Quem que fez isso? Né? Por que você me deixou? Eu sinto saudade e sinto raiva. Então, são sentimentos muito ambíguos. Né? É um luto. Que poderia ter ajudado mais. Isso, é um luto mais demorado, é um luto mais complicado. Então, a sociedade precisa compreender, ter uma postura empática, solidária, né, e terapêutica em relação a esse tema. Né? Eu acho assim, muito interessante. Inclusive, a violência doméstica e a conduta suicida, né, são complicações graves que estão associadas à pandemia. Né? Daí a importância de uma intervenção da saúde mental durante, né, e depois da pandemia, né, porque os impactos na saúde mental, elas são muito mais duradouros do que o impacto do próprio vírus. Né? Então, é importante a gente trazer a importância do acolhimento nesse momento. Muito bem. A Janira Rodrigues está aqui parabenizando a gente pelo debate. Muito obrigado, Janira. Ela está dizendo aqui, parabenizar os profissionais em nome da doutora Emília Moura. Aqui a mensagem da Janira. Jocélio Sobreiro também está aplaudindo. A Solange está dizendo aqui, excelente a live, parabéns pela escolha dos profissionais e do assunto em debate. Muito obrigado, Solange. Doutora Emília, né, tem uma situação que não acontece com frequência, mas eu creio que é uma das mais complicadas. É aquela pessoa que tenta o suicídio, tenta realmente não para chamar atenção, mas que fez tudo o necessário para que acontecesse. E, por obra de Deus, não acontece. A pessoa consegue, sobreviver. Se ela já estava em tratamento ou não, como agir a partir daí? Porque, na minha opinião de leigo, é uma situação extremamente delicada, porque ela já provou, não com pequenos sinais, mas com ato de que a vida não tem mais sentido. Como proceder em situação tão delicada como essa? De fato, JC, existem sim muitos pacientes assim, né? Muitas pessoas que tentam, né, várias vezes, né? Às vezes são internadas. Então, assim, o que tem que ser avaliado, o suicídio, como a Idalina vinha falando, muitas vezes a pessoa não quer acabar com a própria vida, não. Ela quer acabar com o sofrimento, que é intenso. É um sofrimento muito grande, que às vezes a alternativa que ela encontra é justamente essa, né? Ela não consegue ver outras alternativas de resolução de problemas. E aí a alternativa que ela encontra é a tentativa, né, de suicídio. Então, o que é que tem que ser avaliado? A gente tem falado muito aqui nas particularidades de cada um. O que tem que ser avaliado é justamente a personalidade dessa pessoa, como é que eu conduzo, a história de vida dela. Muitas vezes a gente trabalha outros sintomas, né? Porque a pessoa, se a gente olha para a pessoa, a gente olha para o paciente, que ele é uma pessoa com um potencial risco de suicídio o tempo todo, a gente não consegue olhar o contexto dessa pessoa, né? Então, eu não trabalho outras vivências dela, como é que é a relação dela com a família, quais são as ferramentas que ela tem internas de superação, né? Então, eu tenho que compreender, junto com essa pessoa, e principalmente fazer com que ela compreenda, na terapia, no processo terapêutico, né, que ela tem algumas ferramentas que ela construiu ao longo da vida dela que vai ajudar nessa superação, encontrar alternativas de resolução de problemas. Aí eu analiso se tem transtorno mental, porque a gente sabe que tem alguns transtornos mentais que eles são... O suicídio é mais propício para algumas pessoas que têm transtorno mental. Então, eu vou analisar
se ela tem transtorno mental, qual é o transtorno mental, como é que eu vou tratar esses sintomas, essa rede de apoio, principalmente, porque quando a gente trabalha, a gente fala de pessoas, a gente fala de contato, né? A gente fala de vivências, de relação, nós somos seres relacionáveis, né? Então, qual é a rede social de apoio que aquela pessoa tem? Que comunidade é que ela vive? Quais são as crenças dela, né? O que ela acredita? Então, isso tudo eu tenho que analisar para eu entender que forças é que ela tem, a família, como é que é o apoio, como é a relação dela com a família, com os filhos, com a comunidade, com a igreja. Então, é um contexto bem delicado, que não tem uma receita pronta, mas que, principalmente enquanto profissional, eu não posso desistir, né? E achar que porque ela já tentou várias vezes, ela vai em algum momento conseguir, então eu vou deixar de mão de forma alguma. Principalmente a gente que trabalha na rede pública, né? Aqui eu acho que só o Cássio, não sei da experiência dele, se ele tem experiência com a saúde mental, com o CAPS, e a gente que trabalha, a gente acredita muito que é um dia de cada vez. Todo dia, né, a gente busca alternativas, a gente está junto com esse paciente, lutando para que dê certo. Então, é isso, não tem uma receita pronta. Infelizmente, JC, tem essas formas que a gente precisa analisar cada situação e todas essas ferramentas e o contexto que essa pessoa vive. Doutor Cássio Marques, eu creio que, nesse momento, a gente esteja sendo assistido seremos vistos depois por uma ou mais mulheres que sofrem violência doméstica. A gente sabe que vários motivos levam a mulher a aturar esse sofrimento. O medo de ameaça, né? a dependência do homem e também a questão da exposição. Tem muitas mulheres que têm vergonha de chegar e procurar o apoio e tudo. Qual a orientação que o senhor tem para quem está nos vendo nesse momento, está sendo vítima da violência, busca coragem para buscar o apoio, quer coragem para buscar esse apoio, não consegue ter coragem. Com a sua experiência no trabalho, qual a palavra de encorajamento que o senhor tem para essas mulheres que sofrem e que ainda não procuraram ajuda junto ao CREAS? Apesar de ser também quase de polícia, né? Claro, mas... Com certeza, a gente não pode tirar essa instância da polícia também de punir, que é necessária também, mas primeiramente vamos ter cuidado desse contexto, né? Mas vamos lá, a gente está falando de violência contra a mulher, né? Mas às vezes a mulher não percebe que está nesse contexto de violência, né? Então vamos contextualizar um pouquinho quais são esses tipos de violência, o que essa violência perpassa, né? Primeiramente, qualquer ato, né, que infrinja, que tire algum direito, que vira a dignidade, que mexe com o modo de ser dessa mulher, né, acaba se configurando como violência contra a mulher, né. Ela pode ser uma violência física, uma agressão, um maus tratos, qualquer coisa que vai ferir o corpo físico dessa mulher, né. Pode ser uma violência sexual, o próprio marido, às vezes, que comete, né, uma violência sexual, às vezes a mulher não quer, às vezes a mulher está indisposta, a mulher não está no período necessário, acaba se relacionando com ela dentro dessa condicionalidade que ela não quer, então já se configura violência sexual, ou mesmo outras questões, né, expor essa mulher de forma vexatória, expor a situação do casal de forma vexatória, expor de alguma maneira que acaba violando também esse aspecto, né. Uma violência psicológica, aquela pessoa que ameaça, que fica falando o tempo todo, diminuindo, humilhando, colocando numa posição inferior. Uma violência moral, a questão da traição, desvalorizar essa mulher, desvalorizar o modo de ser dela, diminuir ela de alguma forma, né? E até mesmo a violência patrimonial, né? Seja reter os bens dela, seja se aproveitar, digamos assim, desse termo que é mais conhecido, da condição que a mulher tem. Então, todas essas são formas de violência contra a mulher, né? Às vezes, não chegou à agressão, né? Que às vezes procura a polícia quando está na agressão, às vezes não chegou na agressão, às vezes não chegou nem na violência, está naquele cenário de tensão, naquele cenário que está apontando para isso,
mas por a mulher estar inserida no relacionamento, por a mulher estar inserida num contexto que é maior, que é o contexto social, que é um contexto produtor de violência atualmente, se a gente for olhar para o Brasil, se a gente for olhar para a nossa sociedade, é um contexto marxista, é um contexto discriminatório, é um contexto despotencializante para tudo que é o feminino, não somente para a mulher, a figura da mulher, mas tudo que se aproxima do feminino, tudo que expressa esse feminino, né, no corpo ou no modo de ser, acaba sendo alvo de violência. Aí a gente vai olhar para outras existências, né, a existência das travestis, das transexuais, dentre outras expressões do feminino, dos gays, etc., que acabam também sendo vítimas dessa violência, né? Mas todas as tentativas de expressar o feminino, de expressar uma maneira de ser que é diferente dessa maneira que é imposta, que é a maneira mais aceitável, que é a maneira que está aí nos governos, dentro dos cargos, dos grandes cargos, que está majoritariamente ocupando o poder, né? Qualquer maneira diferente dessa acaba sendo a vítima de violência, né? Então, daí, quando você olha para aquela mulher que está ali em casa, tendo que suportar a violência, tendo que resistir a essa violência, às vezes a gente fica se pegando, mas por que ela não faz nada? Mas como fazer alguma coisa diante de todo esse cenário, né? Mas assim como há todo esse cenário colocado, todas essas questões que são difíceis, que são complicadas, que impõem medo, que impõem imobilização, que impõe paralisia no corpo da mulher, também existe a potência, né? E a potência, às vezes, está naquela amiga que tem uma capacidade de circular melhor, que consegue ir nesses serviços, que ela consegue expressar isso mesmo, falar, e que ela pode fazer alguma coisa. Está nos canais, dos canais institucionais, né? Tem o Disque 100, que pode ligar em relação a qualquer violação dos direitos humanos. Tem o 180, que é especializado para a violência doméstica, né? Tem a delegacia da mulher, que ela pode recorrer. Tem o próprio CREAS, né? Que pode fazer denúncias anônimas, pode chegar lá e não precisa se identificar e vai falando. E até mesmo nas demais redes, né? Na rede de saúde, é muito comum, né? As mulheres que estão em violência doméstica, em violência, qualquer uma dessas que foram em casa anteriormente, né? Ela expressar isso no corpo mesmo, expressar isso mesmo sendo uma questão de conformidade, ou mesmo sintomas que são mais físicos, né? Alguma inquietação, alguma ansiedade, algum outro problema que pode ter a ver com a ordem física, né? Uma dor de cabeça, uma lesão, às vezes até mesmo um problema que vai procurar ali o posto de saúde, né? É relacionado a uma infecção sexualmente transmissível, mas às vezes quando vai investigar direitinho ali a enfermeira, o agente de saúde, o médico, acaba revelando um cenário de violência, né? Então, toda essa rede que a gente está falando aqui, que ela é organizada para cuidar da saúde mental, ela também são possibilidades, né, dessa mulher que está sofrendo uma situação de violência encontrar um amparo, né? Mas a gente vai para além dessa rede de saúde, rede de assistência, mas também para as escolas, onde é um espaço majoritariamente ocupado pelas mulheres. A gente vai para outras instâncias, porque as mulheres elas estão nesses espaços de cuidado, né? Não porque é algo que elas escolheram, mas é porque elas acabam sendo colocadas meio que forçadamente nessa situação de cuidar o tempo todo de nós homens, da família, do lar, né? E então elas estão aí dissolvidas, né? Então o espaço onde tem mulher é um espaço que cuida mais e que dá possibilidades para elas se expressar e para elas encontrar, né, esse amparo, e aí ela ser colocada nessa rede, que ela vai ser cuidada, vai ser protegida, e também ser punido esse homem que está nessa condição de agressor, né? Doutora Idalina. Também. Eu queria colocar um pouquinho, já que a gente está nesse debate do suicídio também, né? Para a gente ter também noção, né? Como a gente está falando de saúde mental, né, o tempo todo, é interessante a gente lembrar que essa saúde mental ela é produzida pelo que a gente chama de uma determinação social, né? Então, todas as questões que a gente está falando de violência, de pandemia, todo o cenário que a gente está construído, que a gente tece a vida, né? Que a gente constrói a vida, que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente exerce nossa prática religiosa, que a gente exerce nosso modo de ser e estar no mundo, né? Ele está relacionado a essa saúde mental, né? Então, quando a gente pensa no suicídio, a gente também tem que olhar para todos esses fatores, né? Então,
A pessoa que está sofrendo ali, ela não é o problema, ela não é o suicida, como muito lindamente a Idalina, a Emília e a Karen têm destacado. É preciso que a gente tire esse sujeito, né, de dentro dessa categoria de suicídio e olhe para ele enquanto uma pessoa, né, enquanto essa pessoa que tem todas essas esferas, né, uma pessoa que às vezes está devendo, que está querendo mudar de emprego, ou está sofrendo com alguma questão, alguma dívida, algum outro problema, que são esses problemas da vida real que todos nós enfrentamos, né. O que acontece com elas é que a dor e o sofrimento é tão grande que elas não estão conseguindo mais dar andamento à vida, não estão conseguindo mais circular com essa vida, né? Então, é uma dor insuportável que elas querem se eximir da dor, elas não querem dar fim à vida, elas querem dar fim à dor, independente da maneira como ela está. Então, todas as vezes que a gente falar de suicídio, a gente tem que olhar para essas questões, porque cuidando dessas questões, né, questões econômicas, questões sociais, questões políticas, questões da própria violência, né? Porque às vezes a pessoa que está em sofrimento psíquico intenso, pensando em ter ideação suicida, ela passou por alguma situação de violência também, ou está passando por uma situação de violência, né? Muitas das mulheres que estão sofrendo violência doméstica, né, elas acabam tendo também ideação suicida, porque elas não veem saída, né? Não veem saída, não veem maneiras de lidar com isso, né? Então, precisamos deixar bem enfático isso, né? Que a gente tem que cuidar desses problemas, tem que cuidar dessas questões todas que atravessam o ser humano, né? Que são questões espirituais, econômicas, sociais, políticas, para poder diminuir essa questão tão grave que é o suicídio, né? Que é um das grandes problemas que a gente tem no campo da saúde mental atualmente, né? Um grande entrave, que é um desafio enorme, mas que a gente, como está apresentando aqui, tem toda uma rede que é muito potente, muito forte para cuidar, né? Muito bem. Muito obrigado. Só para ampliar esse tema um pouquinho, é importante a gente estar lembrando, como o Cássio falou muito bem, nós vivemos numa sociedade extremamente machista, né, masculina. Então, onde a mulher é o rosa e o homem é o azul, né, onde na educação infantil se ensina para... E na família, né, os carros são para homens, as mulheres, enfim. Então, essas convenções sociais, ela restringe, né, a mulher, né, a espaços domésticos e tira o acesso dessa mulher a espaços públicos e políticos. Então, enquanto a gente não entender que o corpo e as diferenças sexuais, né, não explicam os lugares sociais, e sim, são as diferenças sociais, históricas e políticas que dão sentido e ordenam essas diferenças sexuais. A gente vive numa sociedade onde a maioria dos cargos majoritários são ocupados por homens. Então, aí já se estabelece relações de poder, né? Aí já tem comportamentos de violência. Quando a gente fala de violência, a gente pensa em arma, né? A gente pensa em algo muito dramático, mas nós não nos damos conta, né, que é o assédio na esquina que acontece todos os dias. É o psil que a mulher tem que levar e tem que ouvir. As palavras de baixo escalão. Né? Então, é nessa sociedade que acontece essa violência, esse pensamento suicida. Então, quando eu falo que o suicídio não é algo que cai de paraquedas, né, a gente precisa entender, né, que o Brasil é um país, né, onde não é aconselhável para a mulher viver, porque ela é muito assassinada. Né? O domingo é um dia, né, onde a mulher fica vulnerável dentro da própria casa, né, porque ela está junto com o agressor. E nessa pandemia, se a rede de apoio já era fragilizada, imagina numa pandemia como é que isso fica. Realmente, isso é muito lamentável. Gente, 10 horas, 12 minutos, gente, mais de uma hora pegando essa aula com vocês, é muita honra para a gente e muita gratidão por terem disponibilizado esse tempo para a gente. Eu quero fazer aqui a última pergunta para a doutora Idalina, em seguida a gente faz uma rodada de agradecimentos. Doutora Idalina, no caso, a senhora tem uma clientela totalmente diferenciada de uma outra instituição, o seguinte fator.
a droga também leva muitas pessoas a precisar dos trabalhos psicológicos, né? Então, a senhora recebe no CAPS aquela pessoa que teve um problema mental por conta da própria vida, seja o que for, mas também aqueles que se enveredaram no mundo, que chegaram às vezes até, né, a praticar realmente e vão lá para o CAPS. A gente sabe que é muito difícil ter que lidar com esses tipos de público, né? Aquele que veio de uma família organizada, mas que teve um transtorno, um problema amoroso, ou seja, que foi precisa de psicólogo, e aquele que se envolveu em vários problemas da justiça e que está no mesmo espaço. Como trabalhar essa junção de pessoas diferentes com problemas iguais? Isso. Eu costumo dizer que é na diversidade que a gente cresce, que a gente cria possibilidades, né? Quanto mais pontos de vistas, né? Mais integra, mais agrega. Então, aqui em Floriano, a clientela que você está falando é o acolhimento do CAPS de álcool e drogas, né? O álcool e drogas é um dispositivo de saúde mental, né, que acolhe as pessoas em sofrimento psíquico em decorrência do abuso de álcool, crack e outras drogas, né? Então, a gente precisa entender que pensar em álcool e drogas é algo extremamente complexo dentro de uma sociedade. Você observa que circula muito esse nome sociedade, circula muito esse nome modelo social, né? Circula muito de uma forma contextualizada, para a gente não pegar esse tema álcool e drogas, né, e como se ele fosse único, alguém usasse droga, alguém usasse álcool, então você pode sair, você consegue, é uma questão só sua, é uma força de vontade, e é muito mais complexo do que isso, né? As pessoas que são acolhidas no CAPS AD em especial, são pessoas, né, que já foram estigmatizadas ao longo da vida, pessoas que sofrem preconceito e discriminação ao longo da vida. Então, quando você vai realizar um acolhimento a uma pessoa que sofre em decorrência disso, você não precisa ver inicialmente a droga em si, você precisa ver a pessoa, a existência dela, né, todas as questões envolvidas no contexto dela, sem julgar, sem moralizar, né? E aí, a partir do momento desse acolhimento que é feito na instituição, a gente constrói um projeto terapêutico de cuidado, que se chama Projeto Terapêutico Singular, que é construído junto com ele, com uma pessoa, que ele é protagonista desse processo, ele é protagonista do cuidado dele, né? A partir dele, a gente vai construir, né, como vai ser o cuidado dele ali, na instituição, na família, na sociedade, né? E aí a gente traz outros atores também para construir esse projeto, que é família, né, que é vizinho, que são outras instituições, enfim, tudo que agregar ao cuidado, né, para uma possibilidade de recuperação, de ressocialização, de resgate de dignidade, de trabalho, porque muitas vezes as pessoas que sofrem decorrência do álcool, né, e de outras drogas, lembrando que a droga que mata mais é o álcool, né? Então, precisa de uma política econômica, precisa de uma política de desenvolvimento social, precisa da política de moradia, né? Então, precisa de outros setores aí para atuar junto, né? Uma questão de saúde pública muito grave, inclusive, muito índice muito grande em relação ao suicídio, são as pessoas que usam substâncias psicoativas, álcool, crack e outras drogas, em decorrência da impulsividade do uso que essas substâncias traz, né? E em decorrência disso, imagina alguém que usa álcool, né, e outra droga e tem uma personalidade ainda impulsiva, então um índice, um risco muito grande para o suicídio. Então, é um tema que precisa ser acolhido, né? É um tema que nós não devemos tratar como proibicionismo, não. Nós precisamos acolher, né, mais uma vez, sem julgar. Tem toda uma equipe no CAPS que faz o acolhimento, a gente faz visitas domiciliares, a gente faz parcerias com
um hospital geral de internação. No Tibério Nunes, nós temos 6 leitos de atenção integrada à saúde mental. Então, pessoas que têm surto psicótico, porque o uso da droga, ela pode desencadear transtornos mentais, né? Então, muitas vezes, as pessoas que utilizam a droga por um bom tempo e se tornam dependentes delas, elas podem apresentar surtos e podem, nesse momento do surto, ser encaminhados para o Hospital Tibério Nunes. Lá, a equipe do Tibério Nunes é acolhida nesses leitos que eles têm por direito e é acompanhado, né, no decorrer do processo pela equipe do CAPS. E aí a gente vai no processo, entendendo, compreendendo, se vinculando, porque é importante, eu falo muito, que nessa clínica é importante o vínculo, o estar presente, o se implicar com o sofrimento do outro, né? São ferramentas assim estruturantes para esse cuidado de saúde mental. E daí nós vamos construindo novas possibilidades. Muito bem. Aí nossa Maria está dizendo aqui um assunto muito importante, parabéns aos participantes. Gente, mais de hora desfrutando do vasto conhecimento de vocês. Queremos agradecer, ficamos muito felizes. A gente passou as perguntas sem dizer o nome de quem fez, porque o assunto é muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado. Eu procuro o máximo dizê-lo de acordo com a delicadeza do assunto. Agora só nos resta agradecer, doutora Karen, muitíssimo obrigado por se disponibilizar esse tempo com a gente. Parabéns pelo conhecimento que a senhora possui na sua área e muito sucesso, porque com certeza só que ganha a população que a senhora serve. Muito obrigado. Obrigada, sucesso para todos nós. Doutora Emília, digo as mesmas palavras, parabéns, sucesso e com certeza um vasto conhecimento que a senhora possui, muito útil aqui nessa nossa mais de 1 hora de aprendizado. Muito obrigado. Imagina, JC, a gente que agradece o convite, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Doutor Cássio Marques, muito obrigado, meu amigão. Com certeza, depois dessa nossa conversa, muitas pessoas vão lá no CREAS bater na porta para pegar a orientação, porque os problemas são muitos e, às vezes, até a informação não era o suficiente. Depois dessa, creio que é uma porta mais aberta para as pessoas que estão sofrendo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, JC, muito obrigado às amigas conselheiras que estavam assistindo, participaram aí conosco, né? Muito obrigado aos amigos ouvintes e tenham uma boa noite, viu? Muito obrigado, meninas, também pelo maravilhoso diálogo de hoje à noite, viu? Muito bom conversar com vocês. Então, doutora Idalena de França, eu sou eternamente grato à senhora por estar sempre disponível a nos atender. Muitíssimo grato, doutora. Não somente por nos atender, mas também por ter feito essa seleção, esse time nota 10 de profissionais para falar com a gente sobre esse sistema tão importante. Muito obrigado. Obrigada, JC. Gratidão é a palavra. É uma satisfação muito grande poder colaborar. Agradecer aos parceiros aí de voz ativa. Eu acho que a gente se empodera e empodera muita gente. Eu acho muito interessante isso, principalmente no momento que a gente está vivendo atualmente. É por isso que nós somos profissionais extremamente importantes na pandemia. Né? Os médicos, o objetivo dos médicos na pandemia é salvar vidas, mas também, né, trabalhar o sofrimento das pessoas. E aí é que nós, profissionais da saúde mental, temos que fazer parte, né, de todo esse contexto pandêmico. Então, só tenho a agradecer, muito obrigada pelo convite, quero agradecer todos os ouvintes aí, um grande abraço. Né? Eu acho que juntos nós vamos superar tudo isso, vamos se refazer, se reconstruindo aos poucos, cada um no seu tempo, cada um na sua forma. Nós não somos iguais, nós somos extremamente diferentes, muito singulares. Uns enfrentam a pandemia de uma forma, né, indo para o fundo do poço, mas não tem problema, entra em contato com os teus sentimentos, com as tuas emoções, se você depois volta, assim como é a impermanência da vida, né? Nós temos o dia e a noite, temos o mar, onde vai e volta, nós temos a respiração nossa, que você enche o pulmão, mas você tem que esvaziar.
Às vezes você tem que reter na vida, mas às vezes você tem que soltar. Então, tudo é isso. A impermanência da vida nos faz compreender a gente também. A gente faz parte de um todo. Então, é o individual e o coletivo nesse processo. Então, um grande abraço. Ok, então, muito obrigado a todos vocês. Gente, você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Você que mandou a mensagem parabenizando os nossos convidados. Ficamos muito felizes com as manifestações de vocês. As perguntas, eu falei agora há pouco, nós não mencionamos o nome de quem as fez, porque fica melhor para vocês e para nós também, tá bom? E, mais uma vez, obrigado aí aos nossos colaboradores, esses expoentes da área da psicologia, e com certeza outros encontros faremos, porque é um assunto muito dinâmico e que a gente precisaria de outros encontros para tirar outras dúvidas. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.